E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês, pessoal, os jogos para esta quinta-feira, dia 27/4. Selecionamos para vocês aqui 8 jogos, tá, para esta quinta-feira. Mas aí já peço a você que não é inscrito no canal, se você puder se inscrever, ativar o sininho e sentar o dedo no like, isso ajudaria bastante, gente, a gente continuar aí fazendo nossos vídeos com palpites para vocês. Vou deixar também aí o link de uma banca, tá, MrJack.com. Vale muito a pena, pessoal, você se cadastrar nessa banca, tá? Você ganhou, faz o saque via Pix, cai muito rápido na sua conta, é o mais rápido que tem no mercado. E também, pessoal, vou deixar o link do nosso Instagram, beleza? É o grupo gratuito que a gente tem lá no... Sempre tá deixando um bilhetezinho pronto para quem tá lá. Inclusive, a gente tem um bilhete pronto que tá vivo, ainda tá faltando só um jogo para nós cravarmos o bilhete que tá lá no nosso Telegram. E também aí vou deixar o link do nosso Instagram, caso você queira ver nossos resultados. A gente vai começar a deixar também os palpites que a gente deixa aqui, vai começar a deixar lá personalizado lá no nosso Instagram também, beleza, pessoal? Antes de ir para os jogos, gente, dessa quinta-feira, vamos aqui para os jogos dessa quarta, né? Deixamos para vocês também 8 jogos. Desses 8 jogos rolou 3. Lembrando que ontem, né? Foi na terça-feira aí, a gente deixou para vocês os jogos, erramos somente um. Cravamos aí 7 jogos dos 8 que a gente deixou. Cravamos o bilhete pronto também, que estava vivo até o momento que a gente gravou aí, né, o nosso vídeo. E aí a gente deixou mais 8 jogos nessa quarta-feira, né? Dos 8 jogos até o momento rolou 3, acertamos todos, né? Deixamos aqui o jogo do Sturm Graz e Áustria Viena para vocês. Cravamos o acima de 1,5 gol. Falei até para vocês que quem quisesse entrar no empate anula aqui no Sturm Graz, ele não perderia esse jogo. Né? Acabou ganhando, como a gente falou para vocês, foi 3-2 de virada, né? E deu bom. Deixamos o jogo também do West Ham do Liverpool acima de 1,5 gol, bateu também. Inclusive até falei para vocês que o placar exato seria de 2-1 pro Liverpool. Acertamos aqui o placar exato, acertamos o e-mail. Ambas marcas também veio nesse jogo, foi top aqui também, bateu. E aqui o do City, né? Eu falei para vocês aqui também, pessoal, que o City não perderia esse jogo. Inclusive até deixei no bilhete do nosso Telegram lá um empate anula a favor do City e bateu, né? Foi 4-1, quase a gente acerta o placar exato desse jogo, né? A gente deixou de 4-0 para vocês. Eu falei aí que a gente ia chamar a gente de doido, né? Porque o City ia ganhar dessa forma o jogo, e foi como a gente disse, né? A gente deixou de 4-0 para vocês, aí foi 4-1 o jogo. Se o Arsenal não faz esse gol aqui, a gente bateria o nosso placar exato também nesse jogo, né? Mas bateu aqui o e-mail, bateu 2,5, como a gente falou para vocês, né? Deu certo também, né? Nosso bilhete ainda tá vivo, né? Ainda vai rolar aqui os jogos da Copa do Brasil. Vamos torcer para mais uma vez a gente cravar o nosso bilhete do canal mais um dia aí. Vamos agora, pessoal, antes não, já acabou, né, as análises do dia que passou, né, acertamos aqui. Vamos agora focar, né, pessoal, nos jogos aqui dessa quinta-feira. Deixamos aqui uns 8 jogos, Al Ittihad e Al Shabab, um jogo que a gente achou bem valor, né, o Al Ittihad que vem aqui de 4 vitórias e uma derrota, né, e o Shabab vem aqui de 3 vitórias consecutivas, 2 empates. É um time que vem jogando muito bem, nos últimos 5 jogos entre eles aqui, ó, todos foram acima de 1,5 gol, tá? Acima de 2,5 já é muito difícil de acontecer. Mas como eu vejo aqui um cenário bom para gols, porque o Al Ittihad tem 56 pontos. Se ele perder esse jogo para o Shabab, ó, o péssimo time do Al Nassr pode até assumir a liderança se ele vencer, né? Aí aqui o Al Shabab, se vencer, vai 53, fica todo mundo embolado, já que o Al Nassr gosta de tropeçar, né? E os dois times aqui, ó, estão com uma rodada a menos, né? Então um jogo bom aqui para gols. Eu creio que vai ser um jogo bom para gols. 3 gols eu não sei se pode pintar, mas 2 eu creio que podemos ver. Quero deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. Falta ainda 6 rodadas para finalizar o campeonato. Eu creio que podemos ver, pessoal, aqui 2 gols nesse jogo tranquilamente, tá? Acima de 1,5 gol, placar exato de 1-1. Vamos agora indo para Everton e Newcastle. Everton que vem aqui, ó, de 4 jogadores aqui, né, que não jogam, né? E o Newcastle vem 2 jogadores aqui que não jogam, mas é o melhor time, mil vezes melhor que o Everton, né, que vem aqui de 5 jogos sem vencer. E o Newcastle vem de 4 vitórias e uma derrota, né? Perdeu pro Aston Villa, a gente até entende. O Aston Villa vem jogando muito nesse campeonato, né? Nessa reta final, deu uma alavancada muito boa. E nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 4
Geralmente são jogos para poucos gols. Jogando fora de casa, o Newcastle é um time que faz bons jogos. E dentro de casa aqui, o Everton é um time que oscila muito, né? E na classificação, se você observar comigo, ó, o Newcastle, se vencer, ele vai aqui a 62, né, pontos. Já não alcança, eu acredito que não alcança mais o City, né? Não alcança mais o City. Mas aqui o Everton é um time que também tem interesse na partida. Mas eu creio que vai ser um jogo bom aqui, tá? Para o Newcastle não perder, tá? Eu quero deixar para vocês, fora o empate, eu creio que o Newcastle não perde esse jogo. Jogando fora de casa aqui, ele é o terceiro melhor visitante, vai pegar aí o terceiro pior mandante. Eu creio que o Newcastle não perde esse jogo, no máximo empata e placar exato de 2-1 para o Newcastle. Vamos agora para mais um jogo, as semifinais aqui da Copa da Itália. O primeiro jogo foi 2-0 para a Fiorentina. A Cremonese, olha só o nível que está o futebol italiano, né? A Cremonese, que é um dos piores times da Itália, que chegou na semifinal da Copa, né? Entre os grandes, né? E a Fiorentina vem aqui, ó, os últimos 5 jogos, todos foram acima de 1,5 gol. E o Cremonese perdeu 3, empatou, ganhou 2, melhor dizendo, né? 4 foi acima de 1,5 gol. Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi acima de 1,5 gol. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol, tá? O Cremonese é um time que vai ter que vir para cima. Já vem aí com a desvantagem, perdeu por 2-0 para a Fiorentina. A Fiorentina não precisa ganhar o jogo, mas eu creio aí que se a Cremonese fizer um gol aí, a Fiorentina já vai ligar o sinal de alerta e vai ter que sair pro jogo para fazer pelo menos mais um aqui para garantir, né, que a Cremonese não empate, né? Então eu creio que vai ser um jogo aberto, um jogo bom para gols, tá? Deixa aqui um e-mail para vocês e placar exato de 2-1 para a Fiorentina. Vamos agora para os jogos aqui do Tottenham e do Manchester United, né? Dois times que estão vindo aqui de uma maré de azar, né? O Tottenham que vem aqui de 2 derrotas consecutivas, uma vitória e 2 empates. O Manchester vem aqui uma eliminação sonora por Sevilha de 3-0, vacilou, né? E os dois times que vêm aqui, ó, geralmente são bons para gols. 4 foi o e-mail do Manchester. Dos últimos jogos do Tottenham, todos foram e-mail. E do Manchester aqui, nos últimos 5 jogos entre eles, todos também foram acima de 1,5 gol, né? Mas o problema é que o Manchester fora de casa é um time que gosta de truncar o jogo. Aqui foi 0-0, aqui tudo bem, 3-0, mas aqui 2-0, 2-0, 1-0, né? E o Tottenham de casa já é um time mais over. Os últimos jogos entre eles aqui o Manchester venceu, tá? Mas eu quero deixar para vocês aqui, pessoal, uma sugestão que até é mais segura, eu acho mais segura, caso fora, tá? Eu quero deixar aqui caso fora. Os últimos jogos entre eles aqui, se você observar, nos últimos 20, ó, somente aqui, ó, dois terminaram empate, ó. Esse aqui 2014. E teve mais um aqui também, somente 2 terminaram empate. O resto foi tudo o Manchester vencendo, o Tottenham vencendo. Eu creio que esse jogo aqui não vai ter empate, tá? Na classificação, se você observar, ó, o Manchester se vencer ultrapassa o Newcastle. E o Tottenham se vencer, ele volta para a zona de classificação de novo, tá? Então eu creio que vai ser um jogo que não vai ter empate. Vai ser um dos dois vai vencer aqui, tá? Eu deixo aqui para vocês casa ou fora, beleza? E placar exato aqui não vou me ater nesse jogo. Vamos agora para a Bahia e Volta Redonda às 18 horas, Copa do Brasil. O Bahia que vem aqui de uma vitória por 2-1 lá, né, no Rio de Janeiro e vai jogar em casa agora, né, dentro da sua torcida. Mas o Volta Redonda é um time que é muito over, né? Nos últimos 5 jogos todos foram acima de 2,5, assim como o do Bahia também foi 4, 2,5, 5, 1,5. Eu deixo aqui para vocês o acima de 1,5 gol, beleza? Acredito que vai ser um jogo bom para gols. O Volta Redonda é um time kamikaze que vai para cima, pega gol, faz gol, tá? Então eu creio que vai ser um jogo bom para nós vermos no mínimo 2 gols, beleza? E placar exato aqui de 2-1 pro Bahia. Indo agora para Botafogo e Ipiranga, 2-0 pro Botafogo, o jogo da ida, né? O Botafogo vai jogar no Rio de Janeiro. E nos últimos 5 jogos aqui, todos foram em meio, tá? Venceu 5 também. Botafogo vem jogando muito bem. O Ipiranga é um time também kamikaze que vai pra cima mesmo, faz gol, leva gol. E nos últimos 5 jogos venceu apenas 2, perdeu 3. E eu creio que vai ser um jogo aberto também, tá? Eu prefiro aqui na vitória. Prefiro aqui no margem de gol e meio, porque o Botafogo não precisa vencer, pessoal. Então seria um risco a gente entrar na vitória do Botafogo seco aqui. O Ipiranga é um time que gosta de dar trabalho, né? Gosta de fazer sempre um golzinho, ó. Fez gol aqui, aqui e aqui. Nos últimos 5 jogos fora de casa, ó, ele fez gol em 4, tá? Então eu creio que o Botafogo pode até sofrer um golzinho aqui, dar uma relaxada e sofrer um golzinho nesse jogo, tá? Mas eu deixo aqui um e-mail para vocês e placar exato de 3-1 pro Botafogo. CSA Internacional agora, né? Primeiro jogo foi 2-1 pro Inter lá no Beira-Rio, vacilou, o Inter tava perdendo o jogo, virou no finalzinho. E eu creio que vai ter um trabalhão aqui pela frente, né? Por mais que o CSA nos últimos 5 jogos venceu só um,
O Inter venceu 3, empatou 2, mas eu creio que o Inter não perde esse jogo, beleza? Eu quero deixar aqui para vocês fora o empate. O Inter aqui não perde esse jogo, nos últimos 5 jogos perdeu somente 4 fora de casa. E o CSA aqui é um time que joga mais truncado também, ó. Geralmente só joga para poucos gols, 1 a 0, 0 a 0, 1 a 1, 1 a 0. Tá, mas pela necessidade eu creio que o CSA vai ter que se abrir, mas eu creio que o Inter não perde, pode até castigar o CSA num contra-ataque aqui, tá? Eu deixo aqui fora o empate, placar exato aqui de 1 a 1. Quem quiser tá no empate seco aqui, pessoal, um empate seco é uma para pegar uma odd de 3,60 aqui, arriscado, tá? Fazer fora do bilhete. Eu deixo como uma sugestão reserva para vocês aí, tá? Empate seco, tá? Mas no bilhete fora o empate aqui, beleza? Fora o empate anula, tá de bom tamanho. Vamos para Grêmio e ABC agora, né, para finalizar o dia. Grêmio vem aqui de 3 vitórias e uma derrota, perdeu para o Cruzeiro, e ABC vem de 3 derrotas consecutivas. Deixa aqui vitória do Grêmio, tá? Por mais que o Grêmio não precise vencer, mas eu creio que o Grêmio vai vencer esse jogo dentro de casa. Soares vai dar show também aqui nesse jogo, beleza? Eu creio que o Soares vai marcar no mínimo uns 2 gols aqui nessa partida. O ABC vai ter que se abrir, o Grêmio vai castigar, e eu creio nessa vitória, beleza? E placar exato de 3 a 0 para o Grêmio, beleza, gente? Então esses são nossos jogos para esta quinta-feira, que a gente possa ter um dia muito bom aí, como a gente está tendo toda a semana. Tamo junto e até a próxima.